todo esse aparato de informações, no caso, a empresa que eu trabalho em si, né, ela presta serviços aí no ramo de cidades inteligentes. Então, assim, a gente começou todo esse projeto no ano de 2020, né? Então, nós começamos com essa parte inicial na Ponte da Amizade, é, e lá nós fizemos todo ali a parte de vídeo monitoramento e reconhecimento facial. Então, tanto a parte de entrada de veículos, tudo, a gente fez toda a parte ali, entrada de veículos, entrada de pessoas, né? E juntamente com o reconhecimento facial. Após isso, nós tivemos também a oportunidade de estar fazendo uma parceria muito grande junto à Polícia Federal de Pacaraima, divisa com a Venezuela. Então, nós fizemos toda a parte também de luminárias inteligentes, com as câmeras de vídeo monitoramento e com o reconhecimento facial analítico. Também reitero aqui que foi feito também, né, a inclusão de analíticos na Ponte da Amizade, né, contagem de pessoa, mancha de calor e tudo mais. Após esses dois projetos, nós também, entre esses dois projetos, também nós tivemos a oportunidade de estar montando, né, o Living Lab aí na cidade de Petrolina, onde engloba toda a parte de vídeo monitoramento e reconhecimento facial, analíticos, né, tanto de pessoas como de carro, né? E hoje, né, a convite aí do Devanildo, tudo, foi me solicitado aqui que eu falasse um pouquinho sobre reconhecimento facial e tudo mais, né, como que funciona o reconhecimento facial, né, hoje, dentro do que se entende na área de tecnologia. Deixa eu Bom, a princípio, pessoal, eu até fiz uma breve apresentação aqui, vou ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês. Só um momento aqui. Deu certo compartilhar, que eu acho que está habilitado também para compartilhamento. Só um pouquinho aqui. Vocês estão todos vendo a minha tela? Agora sim, perfeito. Então, eu coloquei... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, reconhecimento facial, né? Ali o nome da empresa que eu trabalho, HS Tecnologia de Cidades Inteligentes. Vamos fazer uma abordagem aqui, né, rapidamente, para a gente não estender muito. O que a gente vai falar hoje? Sobre o reconhecimento facial. O que é um reconhecimento facial, né, no âmbito tecnológico? Desde quando que o reconhecimento facial é utilizado aqui no Brasil, né? Reconhecimento facial na segurança pública, tem que dar uma abordagem um pouquinho nessa parte aí. E, por final, aí, vou falar um pouquinho da ferramenta que a gente está utilizando aí, dentro aqui na Ponte da Amizade, né, em Pacaraima, divisa com a Venezuela, junto com as polícias e tudo mais, né? E vamos implementar logo mais na cidade aí de Francisco Morato também, é, a, dando ali mais uma explanada, né? Nós temos aqui o primeiro bairro inteligente, chamado Vila A Inteligente, da cidade de Foz do Iguaçu, onde também tem uma gama de câmeras de vídeo monitoramento com reconhecimento facial inteligente. Então, só dando continuidade aqui, na verdade, o que é o reconhecimento facial em si, né? Nada mais que um match, né? O escaneamento da própria face, né? Então, assim, ó, o que o cérebro faz? Ele visualiza a imagem, né? E
armazena essa imagem lá no seu cérebro, né? Então, a princípio, conforme vai passando o tempo, né, a idade, a gente vai armazenando, né, esses METs, essas imagens faciais na nossa cabeça, né? E quando a gente visualiza uma face de uma pessoa, a gente lembra, ou seja, a gente faz uma conexão lá no nosso cérebro e correlaciona essa imagem. Nisso, se entende-se que é um reconhecimento facial, onde você captou uma imagem e fez um comparativo com o que você guardou lá no seu cérebro. Então, mas praticamente é isso, no caso, um reconhecimento facial. Sabendo disso, né, como é que a gente entende na parte tecnológica? Como é que um computador faz esse reconhecimento facial? Aqui, né, só para você entender mais como é que é no cérebro da gente, né? Ali a foto das pessoas, e lá na parte do cérebro, né? Aonde está ali essas manchas ali, é onde é guardado a informação, no caso, a face, né, do seu rosto, que você. Alan, só um segundinho. Eu acho que você está fazendo menção ao slide, só que aqui para a gente está aparecendo o slide inicial da capa. Opa, parte. Deixa eu ver aqui. Doutor Evandro, é exatamente isso que eu ia dizer agora. Ele está né? só com o PowerPoint aberto, só que a apresentação não está vindo para a gente. Isso. Você estava só com o slide inicial. Vê, Não se tá- agora, vê se agora dá certo você compartilhar. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui, mas aqui para mim está aparecendo. Apresentar. Aí, ó, partilhar. Aqui, ó. Então vai ter que ser mais ou menos assim, né? Agora, tá vendo? Isso. Perfeito, perfeito. Então tá, então vamos assim, então. Né? Tô dando continuidade ali, aqui a parte na parte do cérebro em si, aonde está realmente ali a foto das faces e aonde está armazenado, né, essas informações ali no nosso cérebro. Sabendo disso, agora, tecnologicamente, como que a gente faz? Como que um computador, né, em si, uma câmera em si, com o reconhecimento facial faz, né? Aqui no caso, né? Como é que é feito isso? A gente treina, assim como na nossa mente, né? Nós treinamos, né? Visualizando e armazenando essas imagens, essas faces na nossa cabeça, nós treinamos os computadores da mesma forma. Então, nós vamos alimentando uma base de dados, né? Com faces de pessoas, né? Então, essas faces de pessoas é armazenada dentro do computador, né? E com isso, com a ajuda hoje, né, da inteligência artificial, quanto mais faces armazenadas, mais e melhor é o reconhecimento facial da pessoa. E como é que é feito isso, né? Então vamos explicar para vocês como é que é feito isso. Olha lá, o reconhecimento facial, como que ele é usado na parte tecnológica? Ele faz, no caso ali, o computador em si, a inteligência, né? Ele visualiza ali a parte dos olhos, depois vai para a parte da bochecha, nariz, a faceta da própria face, né? E juntando todos esses pontos, ele identifica lá no banco de dados. Nossa, quem pode ser essa pessoa? Logicamente, né? Para a gente fazer o reconhecimento facial dessa pessoa, lá no banco de dados, a gente tem que estar ele bem preenchido, né? Com várias faces, para ele poder fazer todo o aparato de dados e ligar esses pontos e mostrar, olha, essa pessoa pode ser, talvez, a pessoa da direita aqui, né, ou da esquerda, mas é a pessoa do meio, né, porque ela fez todo essa interligação desses pontos, né, utilizando aí inteligência artificial, inteligência neural, para poder dar essa resposta ali e informando que é um reconhecimento facial. Então, assim, o reconhecimento facial em si, ele só é dado como reconhecimento facial quando ele vai no seu banco de dados, tenta captar uma foto
semelhante ao match, né, da imagem visualizada. Comparou, ele te dá uma resposta do reconhecimento facial. Onde que a gente aplica isso? Então, eu coloquei esse slide aqui, ó, aplicando o reconhecimento facial. Coloquei bem sucinto, bem assim, didático, prático, assim, de duas formas, né? De autenticação e identificação. Vocês mesmos, né? Hoje todos nós temos o smartphone, celular, a maioria deles aí, quando vai acessar um banco, um aplicativo de muita segurança, mas praticamente ali vai fazer um pagamento de uma conta, alguma coisa, é utilizado a autenticação. Para que é autenticação? É para, né, dizer para você assim, ó, o sistema vai informar para você, é você mesmo, né, em si, ou aí ele vai fazer a liberação ali no caso do aplicativo ali para fazer a compra. E como é utilizado, né, em vídeo monitoramento, tem a identificação, né? Então, na parte de identificação, a imagem capturada pelo vídeo monitoramento vai fazer a seguinte pergunta lá para a base de dados: quem é você? Né? No caso ali, e vai tentar comparar com uma lista, né, de pessoas ali de face armazenada naquele banco de dados. Tá ok? Dando continuidade aqui. Ó, desde quando que é utilizado o reconhecimento facial no Brasil, né? Ó, os estudos falam que, né, que iniciou em 2011 e de lá para cá mais de 15 estados, né, estão utilizando aí a inteligência artificial, né, que vem no caso se aprimorando aí de 2011 para cá por causa da inteligência artificial. Hoje em dia todo mundo sabe aí que está auxiliando muito aí a parte de na parte de neural, né, de reconhecimento facial. Agora falando um pouquinho aqui, né, de reconhecimento facial na segurança pública, né? Então nós tivemos aí o início em 2011 e ganhou um incentivo, né, através do juiz Sérgio Moro, que sancionou aí uma portaria, né? E ele informou assim que ele só quer, no caso no mandato dele, ele informou que ele só quer o tratamento, né, ali de homicídios e crimes violentos, tá? Dando continuidade, o reconhecimento facial aí na parte da segurança pública, né, ele é utilizado aí na minha bagagem de conhecimento, quem nos solicitou também isso, o pessoal da Polícia Federal, o pessoal da PF, PRF, a Guarda Municipal e todas as polícias, né? Polícia Civil, Polícia Militar, né? E eu até coloquei ali, ó, como que eles estão utilizando hoje o reconhecimento facial, no caso. Eles utilizam já para uma lista de suspeitos já com bagagem lista. Então, assim, não é feito um reconhecimento facial genérico, não. É feito, né, com uma lista de suspeitos já com passagem pela polícia, já pré-definida, né, criado ali essa lista de criminosos para depois fazer ali a procura a procura dessas pessoas criminosas em determinados locais pré-definidos já pelo órgão que esteja utilizando ali o reconhecimento facial. Dando continuidade aqui, a ferramenta que nós utilizamos, né, em todos os projetos aí é chamada Find Face, que é uma ferramenta, que é um software, né, de reconhecimento facial com gama, aplicabilidade ali com rede neural, tá? Então é um software já teve muita assertividade, tá? De acordo aí com o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia. Então, assim, ele é um software com rede neural, né, no caso, uma inteligência artificial russa, né, que a gente tem utilizado aí na maioria dos nossos projetos, né,
teve uma boa assertividade, né? No caso, a Polícia Federal, a PRF, que tem utilizado bastante, tem bastante sinais positivos com esse software. Então, mostrando um pouquinho aqui da carinha dele, né? Aqui a ferramenta. Aqui ele fazendo, no caso, a lista de detectação. Aqui, no caso, né? Fazendo a imagem em si, mostra aqui, ó, o reconhecimento facial da pessoa, assim, ó, com máscara, né? E, aparentemente, aqui, informando a pessoa, quem é a pessoa. Aqui também, uma listagem da pessoa com reconhecimento facial. Essa aqui mesmo foi feito aí na cidade E aqui, no caso, mais um teste aqui de reconhecimento facial, né? Sempre a gente utilizando máscara ou óculos, a rede neural que é utilizada pela ferramenta é bem sucinta, então tem uma gama aí de acerto bem grande para tá, no caso, atendendo a demanda aí do reconhecimento facial, né? Do que vem nos solicitado. Tendo em vista tudo que eu apresentei aqui agora, bom, foi bem sucinto mesmo, né? Acredito que seja bem isso, o que até o Devanildo tenha me solicitado aqui, falar um pouquinho aí do reconhecimento facial, tudo mais, né? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, Devanildo. Alan, meu amigo, obrigado pela sua exposição. Eu, particularmente, fiz uma série de anotações aqui, né? Porque eu, curioso que sou, e venho escrevendo bastante a respeito do tema, inclusive, eu estou com um artigo para submeter para a RT, a Revista dos Tribunais, com a revista de um Palis Bom, praticamente pronto. E eu tenho me debruçado muito sobre essa temática. E um dos pontos que me chama bastante atenção, e lógico, depois de minha fala, até para mim não fazer monopólio da palavra, eu vou fazer uma pergunta e vou deixar aberto e franquear a palavra para que quem quiser levantar algum ponto também se sentir à vontade. Eu tenho um questionamento que aí eu queria te ouvir, no seguinte sentido. Pelo que eu entendi, boa parte dos bancos que a gente tem hoje são bancos de dados prévios. Então, por exemplo, eu tenho pessoas procuradas, então eu tenho esses dados. Aí vem o seguinte questionamento. Tendo em vista essa característica da inteligência artificial, que ela vai traçar, digamos assim, esses pontos geométricos, né, ela vai traçar esse desenho do rosto da pessoa, buscando essas linhas geométricas, né, basicamente a gente chega à seguinte ilação. Olha, eu tenho um N de amostra, que é as pessoas que eu procuro, e tem um N de amostra, que são as pessoas que estão fora desse banco de dados. Existe a probabilidade de, por exemplo, alguém se enquadrar nesse N seletivo por erro? Por exemplo, seria possível a máquina ela interpretar que esse desenho algorítmico ele coincidiria com a face de uma outra pessoa. É como se, por exemplo, acontecesse algo que acontece com a digital, né? A gente, até pouco tempo atrás, a gente achava que a digital era a única, mas hoje a gente já sabe que numa imensidão de possibilidades, possa ser que exista uma outra identidade. Então, imagine que fosse possível, né, uma pessoa ser confundida com outra. Isso é possível, tendo em vista o atual estado da técnica que a gente tem hoje, e se for possível, que talvez até seja devido ao desenrolar da tecnologia, que ainda é algo que a gente vem caminhando, quais seriam os controles, os cuidados dessas pessoas que trabalham com isso em controlar essas variáveis para a gente evitar possíveis erros e possíveis, por exemplo, conduções ou prisões de pessoas que não deveriam ser presas?
Então, o que eu mais tenho, né, de experiência dessa parte, né, vou dizer assim pela experiência que eu tenho aí dos projetos que a gente implementou e tudo mais. O que acontece, né? Quando você vai inserir uma pessoa no banco de dados para que essa pessoa seja feito o reconhecimento facial dela numa, num, numa gama de câmeras, né? No caso em si, se estivesse num parque, numa praça, alguma coisa, quanto mais informações você colocar no seu banco de dados, mais a sua rede neural vai aprender com as informações. Mas, entrando nesse ponto seu, vamos dizer assim, para acontecer esse erro com mais, vamos dizer assim, para que aconteça esse erro, repita esse erro mais vezes, no ano de 2011, no caso, no ano de 2011, ocorria mais erro porque não tinha, vamos dizer, naquela época, tanta tecnologia aprimorada como temos hoje. Então, assim, de lá para cá, melhorou-se muito. Não posso dizer assim com tanta afirmação assim quanto melhorou, vamos dizer assim, vamos dizer 20, 30%, mas foi muito mais do que isso, né? E utilizando rede neural e inteligência artificial, a gente vai diminuindo, né, esse erro e mostrando mais assertividade. É possível que ocorra algum tipo de erro? Pode ocorrer algum erro, mas lembrando que o reconhecimento facial, qualquer tipo de software em si, ele é uma ferramenta. Então, ele é uma ferramenta para auxiliar quem está utilizando ela. Então, assim, ele vai te dar um match, ele vai fazer um reconhecimento facial. Essa foto que vai aparecer na sua tela, ela vai mostrar também aonde que está essa pessoa. Aí você vai ver pela face e pela silhueta da pessoa e o local. Ou seja, com todas essas informações, quem estiver utilizando vai ter mais probabilidade, né, no caso, de fazer um acerto, né, na abordagem daquela pessoa. Não sei se eu consegui te responder, Daniel. Conseguiu responder, a meu ver, de forma bem satisfatória, meu amigo, que inclusive vai até naquele ponto que em outra oportunidade eu apontei contigo, porque, por exemplo, quando a gente fala no campo da segurança pública, né, Sim. É um setor que, sobre o ponto de vista sistêmico, ainda possui uma série de, digamos assim, de estereótipos, ainda em fase de transformações sistêmicas e transformações culturais, né? A gente tem visto, por exemplo, agora, uma verdadeira transformação sobre o ponto de vista do Sistema Único de Segurança Pública, né? A gente vem cada vez mais caminhando para uma uniformização, caminhando para uma sincronização, né, dessas entidades, e, lógico, a gente tem uma série de questões ainda culturalmente inseridas, como é um caso, assim, useiro e vezeiro que a gente conhece, noticiado ad náusea, que é a questão do racismo estrutural, a questão de índices elevados de letalidades contra grupos vulneráveis. Então, existem aspectos que são hoje super bem documentados, inclusive já deliberados pelo Supremo Tribunal Federal, manifestações das cortes internacionais de direitos humanos, e, lógico, isso acende um alertazinho. E essa sua colocação, no sentido de que a inteligência artificial, ela por si só, ela não resolve, porque é uma questão, digamos assim, é uma ferramenta, ela dá o plus, mas na efetividade prática, o próprio treinamento dos servidores em unir esses indícios e construir esse output vai ser extremamente relevante para a gente impedir um possível erro algorítmico, uma possível discriminação algorítmica. No caso ali, né, igual eu falei, né, ele é uma ferramenta de auxílio, né, então, desde 2011 até hoje, 2024, as ferramentas melhoraram tanto que, assim, aumentou muito a assertividade, no caso em si, de reconhecimento facial. A pessoa está lá, fez um match, comparou com o banco de dados, é aquela pessoa? Tem uma grande possibilidade de ser sim, né?
porque a ferramenta já melhorou muito, mas engloba tudo. Perfeito. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma angústia? Sinta-se à vontade. Aqui ninguém é inteligente. A gente está todo mundo aprendendo junto. Esse tema ele é super novo, né? É uma questão que está na ordem do dia. Inclusive, essa semana eu tive lá em Juazeiro, no Conselho, no CISP de Juazeiro, né? Que foi um órgão criado para, de certa medida, unir os órgãos de segurança pública de Juazeiro. E uma das coisas que eu achei bem interessante, que inclusive até utilizei Petrolina como um exemplo bom, que é a questão do Petro Online, que hoje a gente tem um mecanismo de ciberdemocracia em andamento e funcionando, né, no nosso município, que em certa medida favorece bastante para essas construções e para esse andar administrativo. E, lógico, tendo em vista esse aparato tecnológico, né, eu acredito que a tecnologia ela vem para somar e, lógico, para contribuir com os princípios da administração pública, que está lá estampado no artigo 37 da nossa Constituição. Então, a meu ver, me parece que pode trazer boas contribuições. Agora, é claro, é sempre interessante a gente ter em mente essa ideia de que não é uma solução milagrosa. Você tem que ter os cuidados, porque uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, no caso que aconteceu em Salvador, foi da pessoa ter sido erroneamente indicada pelo algoritmo e a pessoa ficou presa quase um mês, como se o delegado não pudesse conferir, como se os agentes não pudessem ter conferido, o juiz na audiência de custódia também não pudesse conferir, o promotor também não pudesse conferir. Você só reiterando e perpetuando a pretensa verdade do algoritmo. E é o contrário disso. O papel humano na efetividade da ferramenta ela é imprescindível, porque é como se você fosse o responsável de fazer aquele carimbo, assim, ó, aqui tá certo. Só que a responsabilidade ela recai basicamente nos agentes responsáveis. Eu acho que isso seria um mecanismo muito importante para a gente evitar problemas severos, principalmente que versam sobre a dignidade da pessoa humana. Outro ponto que é muito solicitado é que, assim, a parte, no caso, falando da parte sistêmica, né? Quando você tem um reconhecimento facial com vídeo monitoramento, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Então, assim, a gente tem que trabalhar, tem que ser parceiro, né, para deixar essa ferramenta o mais online possível, porque, assim, caso você tenha uma lista de procurados, né, muito sensível, de alta periculosidade, tem que ter o sistema, no caso assim, online o tempo todo. Então, assim, a função, né, da parte técnica, tanto da minha parte quanto da minha equipe, é fazer com que o sistema fique online o tempo todo, né, fazendo ali as suas verificações, tudo, e assim, sem essas verificações, manutenção e tá deixando a ferramenta sempre estável para fazer essas verificações, não tem. É necessário, né? Tem que ter. Então, assim, a gente está sempre auxiliando. Patrícia? Patrícia, minha querida, está com a palavra. Olá, boa tarde a Boa todos. tarde, Eu Patrícia. gostaria de parabenizar o colega Alan pela exposição, Alan. No fundo, a preocupação de nós, enquanto estudiosos, científicos, é em relação à evolução tecnológica, né? A tecnologia, ela evoluiu, ela está evoluindo muito mais rápido do que as legislações. Exato. Por isso que hoje, atualmente, é tão preocupante, é tão urgente o estudo sobre a regulação da inteligência artificial, que denota aí alguns pontos relevantes, principalmente no que Devan, meu colega, falou sobre a questão algorítmica, né? E a preocupação também nossa, enquanto estudiosos da Lei Geral de Proteção de Dados, é em relação à privacidade e proteção de dados dos usuários, né? Uhum. Então, assim, eu queria saber de você como que anda aí, como é o par e passo do reconhecimento facial junto à proteção de dados. A questão, Como é que essa questão. vocês veem essa situação? Então, assim,
como que a gente está interpretando dessa parte aqui junto às demandas que me vêm, junto à parte tecnológica, né? Simplesmente o que a gente tem feito nesses últimos anos é assim, como como as polícias em si, tanto militar, civil, a parte da guarda, que está utilizando o reconhecimento facial, eles, vamos dizer assim, eles não estão exatamente pensando assim na questão no geral, né? Eles não estão abrindo assim, eu quero fazer uma detectação geral de um local, vamos dizer assim. Não, não é isso. Então, eles estão focando, igual que eu coloquei ali, é pré-definido. Então, eles vão criar uma lista de pessoas já procuradas. Então, essas pessoas, vamos dizer assim, foragido, crime de estelionato, ou seja, são pessoas que já têm uma gama de problemas com a justiça, então elas já estão separadas em uma listagem, né? E quando elas são adicionadas dentro do banco de dados, ou seja, elas estão dentro daquele banco de dados, mas já a justiça já está sabendo quem são essas pessoas, então as informações já estão retidas. Então não tem que ficar passando essas informações para fora. Não, elas são retidas. Quanto é que assim, a função nossa é deixar a ferramenta, a parte tecnológica funcionando, mas nós mesmos não temos acesso a essas informações. Quem tem já está pré-definido a ter informações. Vamos dizer assim, vamos criar uma lista hoje com suspeitos. Somente o senhor Luiz, né, que está aqui na reunião, vai ter acesso àquela lista negra de procurados, e mais quem ele determinar. Exato, não existe esse compartilhamento de dados, no Não caso. existe. Então, ela é fechada. Quanto é que, assim, quando as pessoas, quando dá algum problema assim, vamos dizer, teve uma queda de luz, o sistema caiu, e a gente perdeu não, claro, muito difícil acontecer isso, mas pode vir a acontecer. Perdemos aqui alguns dados, algumas informações, e vamos ter que... Você tem como ela recuperar essa lista? Não, não tem como recuperar. Ela se perdeu, acabou, vai ter que criar tudo de novo, vai ter que fazer todo o aparato, apontar quem são as pessoas, vai ter que gerar uma documentação fechada. Então, assim, Parabéns, não tem como informação ser praticamente assim, vazada ou informação vazada para qualquer pessoa. Isso não existe. O acesso é limitado, existe esse critério, né, que você está querendo dizer. Sim. Então, assim, a ferramenta em si, ela está lá, mas ela vai ter que ser definida por aquele órgão, né, quem vai mexer. Um exemplo disso, a Polícia Federal, só eles têm acesso. Quando tem algum problema, alguma coisa, o acesso que eu faço para fazer manutenção do sistema é totalmente diferente. Em outra parte, eu não tenho acesso à informação de ninguém, praticamente. Só ali da parte de código mesmo, que envolve o próprio software. Então, que não tem nada a ver com a ali face de pessoas. Inclusive, já existe a lei de software, né? Então, parabéns, viu? Obrigada pelo esclarecimento. Tá joia. Diego, meu amigo, tá com a palavra. Diego? Na verdade, eu ia fazer um questionamento, mas acabou sendo respondido aí em seguida. E a pergunta era justamente essa: se teria um banco de dados nacional de pessoas procuradas, mas pelo que eu entendi, cada município ou cada órgão vai construindo a sua base de dados. Exatamente, Diego, exatamente. Pacaraima, divisa com a Venezuela, a Polícia Federal de lá, eles têm acesso ao Banco Geral? Tem acesso. Claro que ele tem acesso, né? Eles são a polícia, né? Eles são a Polícia Federal. Eles têm acesso, mas eles não migram para dentro do software. Eles não migram, eles não fazem a conexão. Eles fazem o quê? Separado. Eles vão lá, acessam, verificam que aquela pessoa ela é um procurado, ela pode estar, né, na região lá de Boa Vista, Pacaraima, então eu vou incluir ela no meu banco de dados e vou determinar pelas minhas câmeras aqui, né, o reconhecimento facial, se ela vai estar aqui na região. Esse foi o X da questão, que o pessoal, pelo menos me passou, né, a única informação que eu tenho é assim, que teve pontos positivos. Outra pergunta, Claro. Com sua vasta experiência aí de implantação de reconhecimento facial e tudo mais, qual a efetividade em prisões que
tem de histórico aí? Se de fato esse sistema a gente consegue identificar, prender e que o indivíduo de fato fique preso, ou ainda tem uma certa insegurança jurídica nessa forma de apreender pessoas suspeitas, enfim. Então, Diego, o que acontece? Quando é feito ali a apreensão da pessoa, é porque essa pessoa é um foragido, né? É um procurado da polícia, ou seja, ele tem que estar preso, ele não pode estar solto. Se ele está solto, é porque alguém soltou, ou ele fugiu, ou aconteceu alguma coisa. Então, assim, existe efetividade? Existe bastante efetividade, sim, né, do reconhecimento facial, que ele vai mostrar, vamos você pôr um exemplo assim, ó, existe uma câmera de vídeo monitoramento numa boca de fumo, né, num bar que em Boa Vista. A polícia já sabe que esse lugar é um local de venda de droga, aparece bastante pessoas ilícitas, então eu vou apontar uma câmera aqui. Foi isso que aconteceu lá. Né, isso aconteceu lá. A câmera detectou a pessoa, ocorreu o match, apontou no banco de dados. Claro, teve alguma assim, teve a prisão imediata? Não teve, inicialmente não teve a prisão imediata, mas já serviu de informação para a polícia olhar assim e falar assim: ó, essa pessoa está andando nessa região. Então, logo mais a gente vai prender ela. Uma questão de 1 ou 2 semanas de ronda, conseguiram pegar. Então, ou seja, teve efetividade, né, com o reconhecimento facial. É claro, se tivesse a polícia fazendo uma ronda na hora, ou a pessoa o procurado ia se evadir, né, ou a polícia ia conseguir pegar. Alan, eu também queria fazer uma perguntinha no seguinte sentido, né? Tendo em vista a própria questão de competências federativas, né, a nossa conformação federativa, a gente, lógico, tem matérias reservadas, né, às autoridades públicas, né? E, nesse sentido, eu queria verificar contigo, dentro do escopo que você vem trabalhando e atendendo as mais variadas demandas sobre essas administrações, tanto para a PF, Polícia Civil, Polícia Militar e Administração Pública Municipal, quais são os recortes metodológicos que você tem dado para cada segmento desse? Por exemplo, a gente sabe que na Polícia Federal você trabalha muito com questão de tráfico internacional, de imigração, questão de contrabando, descaminho. Já na Polícia Civil, às vezes, a depender da região do país, tem demandas mais específicas, e, lógico, até mesmo pela questão da competência da atuação em si. Você tem, por exemplo, na Civil, um caráter mais investigatório, na Polícia Militar, a ideia mais voltada ao patrulhamento ostensivo. Na Guarda Municipal, a gente tem visto um caminhar no sentido de guarda e tutela do patrimônio público, da segurança pública, no sentido mais voltado aos interesses do município. Então, eu queria verificar contigo se tu consegue passar para a gente esse recorte que você tem dado, né, para esses setores. Sim. No caso ali, Devanildo, a partir do momento que a gente implanta a ferramenta, nós damos um treinamento, né, para todas as partes envolventes ali no caso, né, quem tem o interesse maior, né, ali no caso, tanto as polícias em si, a parte da guarda e tudo mais. Eles que têm o interesse, né, na ferramenta, eles mesmos conseguem filtrar essa parte. Então, assim, a partir do momento que sabe como é que a ferramenta funciona, eles mesmos vão criar suas listagens, fazer o direcionamento de para quem vai essas informações, né, quem vai ter acesso e vai apontar as câmeras para os locais corretos para fazer ali o reconhecimento facial. Então, até onde onde eu tenho acesso, seria essas partes, né? Eu direciono a ferramenta e o que ela pode estar auxiliando, a partir daquele momento ali, é cortado o meu acesso mesmo. Então, Alan, eles falam assim, Alan, ok, obrigado, tá? Então, a partir desse momento agora, a gente vai mexer na ferramenta aqui, a gente vai criar os usuários e vamos começar a criar as listas aqui, então você não tem mais acesso, ok? Ok, perfeito. Então, dali em diante agora, só se acontecer alguma coisa na ferramenta, para eu poder entrar e fazer manutenção, mas até como eu falei ali para o Diego ali, é uma outra parte ali que eu entro e faça, no caso do Patrícia, que eu faça a manutenção e faça as verificações. Então, assim, o software em si fica travado, fechado.
não sai informação, e caso alguém queira fazer algum acesso, Alan, eu queria fazer o acesso à listagem do Paulo Brito hoje, que ele criou lá, tudo, tal, eu não tenho acesso, não tem como. Eu queria fazer um reset de senha, não tem como. Não é fechado, né? Então, as informações são travadas, então não tem acesso. Entendi. Então, por exemplo, digamos que eu, na administração pública municipal, eu tenho que zelar pelo patrimônio público municipal. Então, por exemplo, aqui em Petrolina, a gente sabe que, lamentavelmente, prédios públicos, escolas, não raro, têm sido objeto de furto e tudo mais. Então, numa situação como essa, a gente tem esse problema. Aí a gente quer identificar quem seriam essas pessoas e efetivar a devida identificação e a devida responsabilidade nesse sentido. Qual seria o caminho para que isso pudesse ser utilizado por esse banco de dados, para que a gente conseguisse chegar efetivamente à apreensão dessa pessoa e à responsabilidade civil, penal, criminal? No caso ali, né, o pessoal da guarda em si, né, o pessoal da guarda em si, eles vão fazer primeiro, vamos dizer assim, conseguir fazer uma abordagem sem as informações. Primeiro você tem que começar com o seu banco de dados. Se não tiver nada no banco de dados, eu não posso chegar e fazer só uma detectação facial e apontar para dizer aquela pessoa assim, hoje aquela câmera lá apontou aquele moço de camiseta branca quebrando uma porta, alguma coisa. E só quebrou, tal. E quem é essa pessoa? Não tem como dizer. Por quê? Porque ela não foi lá no banco de dados verificar se aquela pessoa realmente ela é uma criminosa, é uma pessoa, né, ilícita e tudo mais. Então, assim, tem que haver, né, tem que ter a informação já no seu banco de dados. Né? Vamos dizer assim, tem o prédio da prefeitura, está sendo pichado. Tá, quem está pichando? Alguém tem alguma informação disso? O guarda hoje passou na frente aqui, fez uma abordagem, pegou um rapaz, tá, e daí? Fez a ficha dele? Tirou uma foto da face dele, alguma coisa? Colocou lá, hoje na abordagem dele, que esse rapaz estava fazendo essa pichação, fazendo alguma coisa? Essa informação está guardada em algum lugar? Você quer monitorar essas pessoas? Eu quero. Ok. Vai ter que passar para esse banco de dados do reconhecimento facial e fazer os apontamentos. O que é o apontamento? Colocar as câmeras de vídeo monitoramento apontado para a prefeitura. Nisso, se essa pessoa novamente aparecer na prefeitura fazendo esse vandalismo e o reconhecimento facial conseguir detectar essa pessoa, pronto. Ou seja, 2 vezes fazendo o mesmo crime. Alguma pena, né? Ela vai ter que vai ter que ocorrer com ela. Aí, no caso, né, Devanildo, ela pode ser presa por vandalismo, né? Entendi. Queridos e queridas, alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? O colega Luiz está ali fazendo inúmeras anotações, Luiz. Você quer fazer algum comentário, meu amigo? Sinta-se à vontade. Bom, Devanilson, boa tarde. Boa tarde aos demais colegas. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar o Diego. O Diego é o nosso gestor do núcleo de tecnologia e sistemas da Secretaria de Segurança Pública, né? Um órgão que foi criado agora no final de 2018. Inclusive, no início da semana, ele teve a oportunidade de ter uma videoconferência também com o Alan, que foi um grande colaborador aqui na cidade, da implantação do sistema de vídeo monitoramento que existe hoje ainda aqui no município. A gente está fazendo os levantamentos e os estudos necessários para tentarmos aprimorar esse sistema. E, de antemão, eu já gostaria de agradecer pelo convite, Devanilson. Sem dúvida nenhuma, é muito importante, né? A gente tem que ter um canal permanente de comunicação para ouvir esses questionamentos que foram levantados aqui, são muito importantes para nós, principalmente porque eles denotam claramente a necessidade de qualquer intervenção que a gente venha a propor. Daqui para frente, a gente vai precisar trabalhar também um esclarecimento grande da população, para que ela entenda tudo isso que está sendo debatido aqui como ferramentas de colaboração, no intuito de se tentar diminuir essa onda crescente
de violência que a gente tem visto no país todo, né? Particularmente depois de 2021, depois que a gente começou a retomar as nossas rotinas, né, sendo ou não um novo, né, alguma coisa desse tipo aí que estava se falando agora há pouco, depois da pandemia, mas é fato que só, por exemplo, da questão da população em situação de rua, a gente teve um aumento aí de mais de 200% de pessoas nessa situação. E, infelizmente, o caminho natural que a gente tem observado para isso são essas pessoas, ou elas se tornarem vítimas potenciais do crime, ou os seus potenciais praticantes. Então, é um trabalho que precisa começar na ponta de maneira social, mas que, de alguma forma, a gente também tem que tentar trabalhar isso da forma mais apropriada possível, porque o que a gente tem visto no país, infelizmente, e particularmente eu posso falar aqui em Petrolina, é que só no ano passado foram mais de 300 pessoas detidas aqui por questões relacionadas, por exemplo, a furtos, e ninguém acabou ficando preso, né? Na verdade, hoje, a coisa mais difícil que tem se verificado perante a justiça é alguém ficar preso porque está cometendo algum crime, ainda que seja preso em flagrante delito. Para mim, isso é um paradoxo, né? Eu sou advogado também, estou com a minha OAB em dia e fiz a minha prova da OAB, inclusive, na área de direito penal, sempre foi uma área que eu gostei muito. Mas, para mim, a gente está vivendo um paradoxo hoje na sociedade de fazer uma opção. Eu tenho participado de algumas reuniões com a comunidade e eu tenho dito muito a eles que nós precisamos fazer uma escolha sobre liberdade e libertinagem. Ano passado eu tive a oportunidade de passar um período visitando a Europa, já tive essa oportunidade outras vezes, mas eu sou muito curioso e gosto muito de conversar com as pessoas nesses lugares. E a gente estava em Barcelona, por exemplo, fomos comprar uma garrafa de vinho lá à noite para sair bebendo, voltando para o hotel de um jantar, e aí nos informaram que a gente tomaria uma multa de 3.000 euros se a gente fosse pego bebendo na rua. E aí você pode andar em qualquer bairro aqui da cidade, em qualquer dia ou em qualquer horário, e você vai ver pessoas que começaram a beber 8 da manhã, estão bebendo até 2 da manhã, com crianças dentro do bar, enfim, é um verdadeiro caldeirão de anomalias, né, de tudo que a gente entende como base social, né, base de respeito, base de boa convivência. É o camarada que coloca lá a sua caixa de som na frente da garagem da casa dele, que ele transformou num bar, e aí ele estaciona um paredão ali na frente, e aí causa um maior tumulto para aquela comunidade toda. Enfim, a gente tem que saber entender o que é que a sociedade quer, afinal. Ela quer ter liberdade total, onde cada um faz o que quer, cada um é o que quer, cada um exerce o seu direito sem limites, independentemente de estar afetando ou não o direito do outro. E aí, naturalmente, a gente acaba confluindo para esse debate sobre o uso de ferramentas de tecnologia, né? A gente sabe que é necessário que haja, por exemplo, ferramentas de excelência na área de polícia científica para que se consiga levantar provas robustas e buscar a condenação dos culpados. E esse debate sobre reconhecimento facial, nós estivemos agora em novembro visitando o Centro de Operações e Inteligência em Salvador, por exemplo, e eu estava até agora também aqui olhando na página mais atualizada da SSP da Bahia, né? Só no ano de 2023 foram mais de 1.000 pessoas presas através do uso da ferramenta da inteligência artificial de reconhecimento facial, perdão, de inteligência artificial de reconhecimento facial. Só no Carnaval de Salvador do ano passado foram 79 pessoas. Não significa dizer que essas pessoas estão presas, né? Na verdade, existe uma questão de várias barreiras de segurança que tem que se observar até que isso realmente gere uma prisão, porque, como o Alan falou, dependendo do ente que está utilizando aquela ferramenta, aqui em Pernambuco, por exemplo, a Secretaria de Defesa Social do Estado, ela só tem no banco de dados dela as pessoas que têm mandados em prisão em aberto no Estado, né? Então, se o camarada tiver um mandado de prisão em aberto lá no Amazonas, e ele estiver transitando por aqui, Petrolina é uma cidade que tem uma área rural muito vasta e que muitas pessoas de outros estados acabam utilizando ela como local de refúgio. Então, se a gente tiver uma pessoa foragida, por exemplo,
do Amazonas e ela for detectada num eventual banco de dados, num eventual reconhecimento facial daqui do município, muito provavelmente a gente não vai saber do que se trata, né? A não ser que nós tenhamos acesso a esse banco de dados de lá. Por outro lado, nós tivemos agora no mês de no mês de setembro do ano passado, visitando em Fortaleza o Fórum Nacional de Secretários de Segurança Pública. Inclusive, esse ano vai ser agora em Curitiba, e hoje de manhã a gente estava numa reunião também discutindo isso com algumas pessoas que poderão vir a ser parceiras nossas nesse sentido, e eu observei, deslumbrado, recursos de analíticos, como também foi falado agora há pouco, em que você é capaz de identificar aglomeração de pessoas, ou então você tem uma escola que, eventualmente, o serviço de inteligência, seja da Polícia Militar ou da Secretaria de Segurança Pública do município, identificam que ela pode vir a ser potencialmente alvo de um atentado, né? A gente tem hoje o próprio Ministério da Justiça, Exato. ele tem ferramentas de monitoramento de redes sociais, principalmente quando a gente vai se aproximando de períodos em que já é tradicionalmente considerado de alto risco, e aí você consegue identificar, jogar lá na sua inteligência artificial, para que, se uma pessoa, qualquer pessoa que seja, eventualmente ela parar próxima a uma escola e permanecer ali durante algum tempo em atitude suspeita, aquele comportamento ele é captado para dentro do sistema, e aquilo ali é jogado na tela do nosso despachante lá, do observador no vídeo monitoramento. Isso é fantástico, porque não adianta você ter 600, 700 câmeras dentro de um município que nenhum ser humano vai conseguir dar conta aí de mais de, se não me engano, são 6, 8 câmeras, não é isso, Alan? Que se identifica que uma pessoa pode estar monitorando. Então, Isso, em média. pois é. Então, são situações em que, na verdade, a gente vai tentar utilizar essa ferramenta, primeiramente, como um inibidor, né? A pessoa, Isso. quando ela sente ou ela pressente que está sendo vigiada, ela tende a se sentir desestimulada a praticar aquele ato ilícito. Isso aí é o primeiro momento, e isso é o que mais funciona no mundo civilizado. No nosso caso aqui, a gente tem um problema sério que se chama impunidade, né? Então, a gente sabe, eu estou com vídeos aqui no meu banco de dados de pessoas que estão invadindo lojas aqui em Petrolina, e sem nenhum pudor, só falta ele girar a câmera para ele e ficar dando tchau, né? Semana passada teve um camarada que entrou numa galeria aqui para roubar uma bicicleta, e ele vê que está sendo filmado e ele não se importa com isso. Então, a gente também tem que trabalhar em conjunto, além da tecnologia, a própria sensação de justiça, né? De que alguma coisa poderá vir a acontecer com esse camarada. E, infelizmente, o fato é que hoje a gente está meio que subliminarmente adotando a mesma postura que se viu na Califórnia recentemente, desses delitos que são considerados de pequena monta não serem transformados em crimes e, consequentemente, as pessoas responderem por isso. Nessa semana, o STJ, que, particularmente, eu não quero nem me estender muito, viu, Devanilson, mas isso é um tipo de coisa, é um debate que não tem como a sociedade se furtar de fazê-lo, né? O STJ, eu primeiro não sei como é que um caso desses chega até o STJ, era um caso de furto de 8 shampoos. Não sei se você chegou a ver isso aí, ou se os colegas aqui, alguém teve a oportunidade de ver isso. O STJ considerou que isso não era crime, é atípico. Veja, nós não estamos considerando aqui a questão do valor do bem furtado. Nós temos que considerar aqui a questão, ao meu ver, primeiro, que shampoo não se trata de uma necessidade de subsistência, né? Ninguém está roubando feijão, ninguém está roubando carne, ou furtando carne, porque está passando fome. E que essa mesma pessoa que está praticando esse furto hoje de 8 shampoos, e que isso agora está sendo considerado atípico, porque 8 shampoos pode não significar nada para uma grande rede de supermercado como o Carrefour, mas para o mercadinho do bairro, às vezes isso é um prejuízo, principalmente quando é feito várias vezes ao longo do mês, né? Então, como é que é atípico? O que é, afinal, que o povo brasileiro quer considerar como sendo crime, né? Então, se a gente não discutir isso em algum momento, a gente vai acabar convergindo aí, sinceramente, para uma convulsão social, né? A gente sabe que a homeostase que mantém a sociedade unida, ela é muito tênue, e existem certas discussões que hoje estão indo, ao meu ver, para uma agenda que não nos pertence. Nós estamos discutindo coisas que a sociedade europeia discute, só que a diferença é que na Espanha, por exemplo, em 6 meses, em 3 meses,
eu tive visitando o Centro de Operações de Tecnologia lá de Madrid em 2012, ainda no curso curso superior de polícia. Nós estávamos caminhando para o final do mês de março e eles tinham tido 3 homicídios na cidade de Madrid, que é uma cidade com 3,5 milhões de habitantes. Aqui em Pernambuco, a gente tem mais de 300 homicídios no mês. Então, ao meu ver, não tem como a gente fazer nenhum tipo de comparação legalista, social, etc. e tal, a respeito disso. Ao meu ver, a ferramenta de tecnologia hoje, a inteligência artificial de maneira geral, ela é um parceiro indispensável para que a gente evite, inclusive, o cometimento de injustiças, como foi debatido aqui por alguns colegas. O que se tem, na verdade, é uma ferramenta que aponta para um possível caminho de alguém que ou praticou um crime ou que está com um mandado em aberto, mas que existem falsos positivos, eles têm que ser identificados. Ninguém chega, porque identificou o reconhecimento, identificou que tem uma pessoa ali naquele local e a polícia já chega dando rasteira e tapa e murro. Não pode ser assim, claro. Primeiro, essa pessoa é conduzida para um determinado local, depois vai se verificar se aquele mandado ainda está em aberto, porque existem casos em que a pessoa está no banco de dados, mas, na verdade, o mandado já foi relaxado ou já não está mais em vigor. Então, tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser apurado, mas eu também acho que é indissociável a gente usar o que existe hoje aí à nossa disposição, seja de reconhecimento facial, reconhecimento de placas, comportamentos suspeitos, de maneira geral, como eu falei agora há pouco. Uma pessoa telefonar, por exemplo, a um 90 da polícia ou um 53 da Guarda Civil e dizer que acabou de ser assaltada no bairro aqui do Antônio Cassimiro e que era um camarada que estava usando uma camisa preta, um boné amarelo. E aí você tem como solicitar lá na inteligência artificial que as câmeras daquele local identifiquem pessoas com aquele perfil. E se for identificada, a polícia ou a guarda vai fazer a detenção da pessoa e ela será conduzida para se apurar o que de fato aconteceu. Pode ser que, por uma infeliz coincidência, 2 pessoas estivessem no mesmo local usando roupas iguais, mas não significa dizer que isso aí vai prosperar necessariamente para uma prisão. Então, peço desculpas aí, Devanil, se eu me empolguei um pouco aqui para falar, mas a gente tá nessa labuta. Eu sou coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, eu estou na Secretaria de Segurança Pública de Petrolina há pouco mais de 9 meses, e, sem dúvida nenhuma, é nosso interesse que eu estava fazendo realmente muitas anotações aqui, porque todas as perguntas que vocês colocaram aqui, eu transformei em um roteiro de como é que a gente vai ter que trabalhar isso, de divulgação, de debate, de conversa com a sociedade, para que tudo fique realmente muito bem esclarecido e que nós possamos todos unidos, Sim, a solução desses nossos problemas, tá bom? Agradeço mais uma vez, peço desculpas se eu me estendi muito, mas era nossa intenção também nos colocar a favor desse debate e conte com a gente. Meu amigo, eu que agradeço, em nome da comissão, receber você, o Alan, o Diego e os demais colegas, é um prazer para a gente. E como você falou, tem alguns pontos que, de fato, hoje a gente se vê com absurdos, uma impunidade generalizada e institucionalizada que não tem como lidar com isso. E aí fica a gente diante de uma situação dessa, será se não tem condição da gente bolar medidas alternativas? Será se não tem condição da gente se valer da competência federativa e criar soluções? E pensando nisso, agora, segunda-feira, conversando com a promotora que encabeça o CISC lá em Juazeiro, ela me falou algo que eu achei bem interessante. Existe um ponto de Juazeiro em específico que tem gente se valendo da prostituição, e lógico, a prostituição e concomitantemente o tráfico ilícito de drogas e, lógico, uma série de outros crimes derivando disso. E aí fica pares exercendo a atividade que, em tese, esses alvarás são de competência do município, e fica essa situação. Mas, lógico, tem esse aspecto do direito penal, que aqui, infelizmente, o município não consegue tocar, mas sobre uma ótica do direito administrativo municipal, dá para tentar caçar essas licenças, dá para fazer valer de um uso administrativo, dá para se valer do direito administrativo sancionador, aplicar multa, por meio dessas outras alternativas. Agora, de fato, Luiz, vai existir situações que não tem condição de ter uma saída. Por exemplo, aquele cara que é um delinquente, quanto mais, furto. Aí,
não tem alternativa, a não ser, talvez, sei lá, se o município cria uma multa administrativa para punir aquela pessoa que furte um bem administrativo. Eu não sei sobre a possibilidade de uma constitucionalidade nesse sentido, mas talvez criar formas alternativas ou fomento a acesso a buscas de vias alternativas, talvez possa ser uma saída. Aí, meu amigo, no próximo encontro, que vai ser dia 12, me falha a memória agora a data exata, mas eu te mandei, eu gostaria que você voltasse aqui, e o Diego está abertamente convidado, meu amigo, você sinta-se à vontade para estar com a gente aqui, quantas vezes você entender pertinente, para que você viesse para cá e trouxesse para a gente o que é que a gente tem em andamento, o que é que a administração pública tem tentado buscar, e aí a gente vai fazendo essas integrações, e a ideia é lá na frente a gente tentar fazer isso virar um livro, como aconteceu com a Secretaria do Ariston, onde a gente, no início desse ano, a gente publicou uma obra relatando sobre a hipótese da cyberdemocracia que hoje está vigente aqui no município através do Petro Online, que, diga-se de passagem, é uma abertura sistêmica que talvez a gente possa se valer até para fazer acontecer essas vias administrativas que a gente pode tentar efetivar no município, seja por meio de um fomento da vindoura legislação, seja melhorando a que a gente já tem, talvez a gente consiga construir algo embasado nessas ideias que podem vir a trazer melhorias, né, e isso me parece interessante. Deixo aberto a palavra, se alguém quiser se manifestar, fique à vontade, caso não queira, até devido à exiguidade do tempo, porque normalmente nossas reuniões têm 1 hora, mas hoje, até pela a participação especial do querido Alan, que nos deu a alegria de vir aqui, Eu que agradeço. O secretário, o Diego, que estiveram aqui presentes. Se não houver mais comentários, a gente fica agendado para, na próxima reunião, que eu, inclusive, eu já compartilhei com o Luiz, já compartilhei com o pessoal na comissão, na data lá previamente estabelecida, para a gente vir aqui ouvir o Luiz, e aí o palco vai ser do Luiz, e o Luiz vai nos dar essa alegria de poder ouvir e conhecer um pouco mais sobre o Petrolina, porque isso é importante até para a gente poder entender o que está acontecendo no município, porque a gente está vendo aí tanto empenho, tanta vontade, e é importantíssimo a gente conhecer o que está se passando, até para a gente, de certa medida, poder ajudar, estimular, e assim a gente crescer junto, tá bom? Com certeza, meu amigo. Quanto mais informações a gente vê, mais a gente vai poder tá auxiliando vocês da melhor forma possível. E Petrolina hoje é um exemplo, cara. Hoje Exato. Petrolina tem sido citada, né, em várias oportunidades, e meu objetivo também como pesquisador é difundir isso país afora, porque, por exemplo, essa obra que a gente publicou agora por meio da Secretaria de Tecnologia e Inovação já tá sendo utilizada em Juazeiro, porque lá eles estão implementando uma plataforma semelhante. Então isso é bom, muito bom para a gente difundir conhecimento e estimular o amadurecimento democrático das instituições públicas em nosso país. Tá certíssimo. Pois, pessoal, agradeço todo mundo, muito obrigado, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.